Lucas, a pandemia trouxe também muitas perdas. Perdas financeiras, perdas de emprego, até conflitos, né, por conta disso. Né? Muitos. Então, com certeza. Como deve ser a nossa atitude para manter o controle mediante tudo isso? Edson, assim, como psicanalista, por uma ética, eu não posso vender uma coisa que eu não acredito, né? O controle é uma coisa fantasiosa, imaginária, que nós, enquanto seres humanos, acreditamos ter para lidar melhor com os problemas. Então, primeiro, a gente tem que partir do ponto de que a gente não tem controle sobre as coisas. E elas vão acontecer, independente da gente querer ou não, independente da gente fazer todo o nosso possível para que aquilo não aconteça. Agora, diante dessas perdas, diante da situação que a gente está vivendo, dos conflitos que podem ser causados por conta de perda de emprego, por conta de problemas financeiros, né? Eu acho que o mais importante é paciência, compreensão e atitude. Paciência, porque é extremamente necessário a gente aguardar também o tempo das coisas. Aguardar o nosso tempo de digerir as coisas. E o nosso tempo de viver um luto que a gente tem das perdas que acontecem na nossa vida. A compreensão ela é extremamente importante porque quando a gente vê o outro passando por uma coisa ruim, por uma situação ruim, por exemplo, nosso cônjuge, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, a gente precisa entender que aquilo que aconteceu, que está acontecendo atualmente, não é controle dele, não está no controle dele, como poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro e entender que o outro também tem um tempo para aprender a lidar com essas situações. E a atitude, Edson, eu acho importante, pode até parecer contraditório, né, com a paciência e a atitude, mas a gente também não pode ficar paralisado e se colocando no lugar de vítima, de vitimismo, de que tudo de ruim acontece comigo e eu não sirvo para nada, o mais injustiçado. Então, esse lugar não é exatamente um lugar que vai te levar para lugar nenhum, ou que vai te fazer conseguir se mover e sair para uma outra posição. Então, a atitude é importante você entender que tem um tempo para você digerir, tem um tempo para você elaborar toda essa questão, para você elaborar todo esse afeto, mas você também precisa tomar uma atitude, uma postura diante desse sentimento que a gente tem. Se a gente permitir, a gente fica paralisado mesmo. Claro. Você citou uma coisa aí, Lucas, ligada à compreensão. Né? Compreensão consigo mesmo e com a situação em si. E com o outro. Com o outro também. Sim. A gente precisa entender, Edson, que a gente está vivendo um momento que politicamente está muito conturbado, que economicamente está muito difícil e que, numa questão geral de saúde, a gente está muito fragilizado. Né? A gente ainda está vivendo uma pandemia que as pessoas entraram num negacionismo muito grande e parecem que voltaram à vida normal como se nada tivesse acontecido, mas a gente ainda está perdendo 800 pessoas por dia. Né? Então a gente precisa também compreender que é um momento delicado e que se acontecerem perdas, por exemplo, de emprego, legal, paciência, mas esse tempo vai passar, esse momento vai passar e a gente pode dar um jeito depois disso. Isso que eu ia falar com você. É um momento, não significa uma eternidade. Exatamente. Agora, procurando essa questão justamente da ansiedade, deixa a pessoa enxergar que daqui a pouquinho essa fase vai passar, esse momento vai passar e a vida, vamos viver um novo capítulo. Perfeitamente. E é exatamente esse negacionismo que a gente está vivendo que vai impossibilitar esse passo à frente. Como a título de exemplo, se a gente for para fora do Brasil e ver que os países na Europa estão entrando de novo num bloqueio social, estão fechando as fronteiras nessa segunda onda. E assim, eu não sei nem se a gente pode dizer que o Brasil vai passar por uma segunda onda, porque a gente está vivendo a primeira ainda, sabe? É uma primeira ainda bem esticada. Mas já estamos sofrendo antecipadamente. Exatamente. Então assim, a gente precisa entender também que é um momento delicado, as coisas estão acontecendo ainda, a gente não pode negar isso, e a gente precisa agir diante disso. Então quer dizer que a análise ajudaria muitas pessoas a entender essa questão toda mundial, né? Eu acredito que sim, Edson. Eu acredito que a análise, dentro da psicanálise, ela pode nos dar algumas ferramentas de compreensão da cultura e da sociedade em si. E não entrar nesse lugar de conforto que as pessoas entram às vezes, que é a zona de conforto, e não negar também o que está acontecendo diante da sociedade e na nossa vida no geral. Com certeza. Lucas, me diz uma coisa. Toda pessoa, então,
É necessário que toda pessoa, é necessário ou é importante que toda pessoa faça análise? Eu sou suspeito para falar, porque eu vou dizer para você que eu acredito que todos deveriam fazer. Não só quem tem questões aparentes, mas todo ser humano deveria estar em contato consigo mesmo, em contato com o inconsciente, entendendo o que está acontecendo, o que leva à repetição. Às vezes a gente se pergunta, por que eu sempre faço isso? Por que sempre isso acontece comigo? Isso todo mundo faz, essa é uma pergunta que todos fazemos. Por que isso está acontecendo de novo na minha vida? Por que eu sempre faço esse mesmo erro? Então a análise ajuda a pessoa a entender esse ciclo, né? Exatamente, entender esse ciclo. Então eu acho essencial, eu acho necessário e eu acho importante que todos que possam fazer, façam. E mesmo aqueles que não podem fazer por qualquer questão, seja financeira ou emocional, que tente pelo menos. Porque assim, existe um estereótipo de que a análise é cara, mas ela não é cara. Caro é ficar no lugar que a gente está sofrendo. Isso custa. Mas o profissional que está aqui diante de você, é óbvio que ele vai adequar a situação à sua vida financeira, por exemplo. Né? E o preço que vai ser pago pela análise não é só o preço que o analista cobra, mas é o preço justo pelo seu sintoma, por aquilo que você está buscando. Esse é uma cura. Claro. Esse sofrimento pode levar a pessoa também a estar ingerindo medicamento sem necessidade muitas vezes, Sim. né? Às vezes até chegando ao ponto de fazer cirurgia, Sim. como poderia estar levando uma vida mais leve. Sim. Mais, né? Infelizmente, as pessoas elas preferem uma fuga rápida, um conforto rápido que se encontra no remédio, se encontra no cigarro, se encontra na bebida, se encontra no sexo, se encontra nos relacionamentos rasos. Mas aí são fugas, né? Fugas, exatamente, para lidar com essas questões. É isso assim, que a sociedade no geral prefere, ao invés de encarar o que de verdade causa o sofrimento, que está dentro da gente. Mas para isso também precisa às vezes é fácil de uma encontrar, força. né? Exatamente. Exatamente.